essencial para que a intuição possa fluir livremente, que nós tenhamos a convicção, que saibamos firmemente que as soluções já se encontram completamente prontas no nosso inconsciente. Ela já está pronta. A resposta àquilo que nós estamos buscando, aquilo já está pronto. Já está totalmente organizado nas camadas mais profundas do nosso ser. Essa convicção é fundamental, porque aí resta apenas a aspiração a se abrir para que isso possa vir à consciência, para que isto possa surgir, para que isso possa manifestar-se na nossa vida. Tudo então que nós procuramos e que nós perguntamos com a nossa mente humana, tudo isso já está pronto, já está respondido, está completamente estabelecido já nos nossos níveis mais fundos. Mas nós não vemos isso, não conseguimos colher, não conseguimos captar isso, porque ao mesmo tempo que nós perguntamos, que nós indagamos, que nós queremos saber a verdade, a realidade, ao mesmo tempo a gente apresenta os próprios sentimentos, apresenta as próprias ideias e apresenta os próprios preconceitos a respeito de como essas coisas devem ser. Então, no momento em que a gente cria essas coisas, os sentimentos, os preconceitos, as ideias, os desejos, imediatamente isso toma forma entre nós e aquilo que já está pronto. Trata-se então de ficar como um recém-nascido, que não tem nada dessas coisas. E aí o caminho fica aberto, o caminho fica livre. E aquele que é o desenho para nós, aquele que é o plano para a nossa vida, aquilo que nós somos, vem à nossa consciência em segundos, em alguns segundos, muitas vezes, ou em algumas horas, ou em questão de dias. Há casos em que leva anos, dependendo da carga, dependendo da bagagem de coisas pessoais que a gente coloca entre a nossa pergunta e aquilo que é já, aquilo que já existe dentro de nós nessa dimensão eterna e profunda. Aqui vem um ponto técnico muito importante. Sabendo tudo isso, trata-se de fazer a pergunta, trata-se de enviar para o inconsciente a própria indagação, ou colocar para o próprio inconsciente o problema existente naquele momento. Se nós nos concentramos demais, excessivamente nesse problema, se nós insistimos muito nessa pergunta, se nós fazemos essa pergunta com um grau de força, de energia, além da medida necessária, nós impedimos que a resposta venha, porque foi muito material colocado entre nós e a realidade. E ao mesmo tempo, se nós não colocamos
um interesse, um amor, uma dedicação, uma ênfase suficiente nessa pergunta, essa pergunta não vai lá no fundo, ela não chega até aquelas camadas profundas onde a solução se encontra. Então trata-se da gente encontrar a justa medida, cada um tem a sua medida, na força do perguntar ou na menor força no perguntar. Isto o indivíduo vai conseguindo com a prática, vai conseguindo à medida que faz o exercício. Então nós podemos fazer uma pergunta para o inconsciente, podemos perguntar, não é? O que eu sou? Qual é a vontade superior para mim? Qual é o verdadeiro desenho da minha vida? Isso é feito de uma forma não tão pesada e não tão leve demais. Isto varia com o temperamento do indivíduo. Dependendo do seu temperamento, dependendo da energia que ele exprime, essa pergunta é feita de diferentes maneiras, de diferentes formas. Uns fazem esta pergunta falando consigo mesmo, outros fazem esta pergunta escrevendo, outros fazem essa pergunta pensando, outros fazem essa pergunta até inconscientemente, sem fazer nada disso. Isso varia de indivíduo para indivíduo. E é muito importante que quando se percebe que a pergunta já foi bem formulada e já ficou bem clara, e que a pergunta já foi lançada, quando esse trabalho está pronto, se abandona isso, se solta isso, se larga isso e não se pensa mais, não se toca mais nisso. Cada vez que vocês refizerem a pergunta, cada vez que vocês pensarem no assunto, cada vez que vocês cobrarem do inconsciente uma coisa que já foi enviada para lá, isso tudo equivale a trazer para a superfície de volta todo o material e não deixar que o material se elabore lá no fundo, se elabore lá nos níveis profundos. Porque essas coisas autênticas acontecem sempre em nível abaixo da nossa consciência, não aqui na superfície. E quanto mais se insiste no problema, quanto mais se persiste, se traz toda hora à tona, se traz toda hora à superfície, a coisa que deve estar lá no fundo sendo trabalhada. Então vocês veem que isto é uma lei oposta à lei do consciente. Aqui no consciente, quando se quer uma coisa, precisa insistir, não é? Precisa persistir, precisa trabalhar, fazer força, se esforçar, tudo isso são leis do mundo objetivo. Nesta outra dimensão é o oposto. Quando se colocou uma coisa lá dentro e quando se tem certeza que aquilo foi feito da melhor maneira, é tirar aquilo da mente, tirar aquilo da consciência, certo de que aquilo está sendo elaborado. E a solução virá por lei. A solução virá conforme o karma nosso, conforme a nossa abertura. Por que se diz que a solução virá conforme o karma? Porque cada um de nós, no passado, deu de si em determinadas direções. E pode ser que na hora de receber, receba daquelas direções onde deu e não de outras. De forma que todo espírito de imitação aqui é supérfluo. Se a gente tiver notícia que um intuitivo funciona de determinada maneira, é completamente supérfluo pensar que nós vamos funcionar da mesma maneira. Não existem modelos nesse campo. Cada indivíduo é um indivíduo novo. Cada indivíduo é uma coisa original. De forma que um faz esta pergunta de uma maneira correta e o outro também. Um recebe
uma ideia de repente, é a resposta. O outro encontra com alguém na rua que ele nem conhece e recebe a resposta através da boca daquela pessoa que ele nunca viu antes. Então a gente não pode ter preconceito com respeito ao funcionamento desse processo espiritual. Porque esse processo espiritual funciona de uma maneira original e criativa, ele é sempre novo. E se nós tivermos uma ideia preconcebida de como deve ser o nosso caminho espiritual, de como deve ser o nosso processo, de como esse mecanismo intuitivo deve funcionar para nós, nós arriscamos a estar diante da resposta de outras maneiras e de nem perceber. Eu conheci pessoas que honestamente faziam esta pergunta e que eventualmente recebiam uma resposta através de outras pessoas, às quais elas não davam o menor valor. Então, naquele momento em que a intuição falava a ela através do outro, porque a boca é uma só, o espírito pode usar qualquer boca para falar, não percebia o que estava escutando, porque tinha aquela pessoa que estava falando num determinado conceito. De forma que esses preconceitos impedem que o processo se dê. Vem que uma vez mais nós estamos vendo que temos que nos tornar um recém-nascido. O recém-nascido não conhece ninguém, não tem ideia formada sobre nada, sobre nenhum objeto, sobre nenhuma pessoa. Imagine se nós fizéssemos uma pergunta e recebêssemos a resposta através de um objeto que chegasse. Um objeto que fosse trazido aqui nesta sala e que fosse um objeto simbólico. Mas se eu não estou habituado a olhar também os objetos com o mesmo amor com que eu olho uma pessoa ou com que eu olho uma ideia minha, este objeto passa por mim e eu nem percebo o que ele está me falando. Pode acontecer um fato na minha vida que seja uma resposta àquilo que eu estava perguntando. Mas como eu queria outros fatos, como eu já estava pensando em outros fatos, quando aquele fato acontece eu não percebo que estava ali, a porta de entrada. E eu fico relutando naqueles fatos da forma como eu queria e fico insistindo na pergunta. A pergunta já está respondida. A resposta veio através de um fato, porque karmicamente deveria vir através de um fato. Então qualquer conjetura, qualquer expectativa, qualquer planejamento a respeito de como deve ser esse processo tem que ser tirado, tem que ser eliminado. Então, depois de ter feito a pergunta, depois de ter feito a indagação, com a devida intensidade, com a intensidade justa, é para se tirar da mente o assunto, tirar completamente da mente o assunto, de forma que se ele surge, se chega uma resposta, se chega um dado a respeito dele, se ele está na frente, ele mesmo não deixa você ver o dado, você ver a resposta, você ver a solução. Então a coisa tem que sair da mente, tem que sair da consciência. Nós devemos nos ocupar com outras coisas e deixar aquilo ser elaborado no nosso mundo profundo. Suponha-se que durante esse processo de perguntar, de não saber se perguntou direito, de tornar a perguntar, de o assunto voltar em mente, então aí pode-se, a uma certa altura, criar um impasse, pode-se criar um nó, uma confusão, que nós não sabemos mais como lidar. A gente pode, a uma certa altura, se tornar enevoado, confuso,
dentro de uma situação dessas. No momento em que a gente percebe que está confuso, no momento em que a gente percebe que a coisa não fluiu da nossa parte como deveria fluir, a gente põe tudo de lado e se despreocupa, como se não tivesse feito nada, como se não tivesse acontecido nada, e se despreocupa completamente, se desliga de tudo, de resposta, de pergunta, de ideia, de intuição, se desliga de tudo por um tempo. Não insiste na confusão, não insiste no enevoamento. Como se não tivesse acontecido nada, se despreocupa, para deixar que a coisa possa ficar toda tranquila de novo. É claro que o nosso comportamento diário, o nosso comportamento vai mudando se a gente começa a se dedicar a esses fatos internos, interiores. Porque se o que é colocada é uma necessidade de serenidade e uma necessidade de ausência de preconceitos, uma necessidade de ausência de desejos, a nossa vida diária, a nossa atitude vai mudando, vai entrando num outro ritmo. E quando a nossa vida vai entrando num outro ritmo, a gente vai tendo aquele tempo suficiente para se acalmar, para parar durante alguns minutos, para devanear um pouco acordado. A gente vai ter tempo para, numa certa hora do dia, sentar numa cadeira e relaxar, olhar para dentro um pouco. Ou vai achar tempo para, entre uma tarefa e outra, repousar. Isso tudo começa a acontecer na vida da gente. Um novo ritmo começa a se estabelecer. E esse novo ritmo faz parte de um ritmo interno que começa a aflorar, que começa a vir à tona. E durante um desses períodos de devaneio, durante um desses períodos de repouso, durante um desses períodos de relaxamento, as intuições têm mais possibilidades de virem à tona e de se imprimirem, muito mais do que numa vida agitada durante todas as horas do dia. Às vezes a resposta que se obtém é a vinda de um ritmo novo na vida. São espaços que começam a se abrir na vida da gente. São coisas que começam a se fechar, coisas que deixam de existir, pessoas que se afastam, fatos que começam a se dar diferentemente. Esta é a resposta à nossa pergunta. Então eu perguntei: o que eu sou? Qual é a ideia de Deus para mim? E no dia seguinte, uma pessoa que vinha ver a gente todo dia desaparece. Aquilo foi a resposta, foi o começo da resposta. E a gente tem que ficar sereno com respeito a tudo isso. Porque isso veio para trazer um novo ritmo, já é a sua nova vida que está chegando, que está se aproximando. Então esta serenidade não é só na hora da pergunta. Esta serenidade tem que se manter, tem que ficar presente à medida que a resposta for sendo dada por tantas maneiras, vindas de tantas direções. Uma forma prática, simples, de se fazer estas perguntas, de se buscar a solução para um problema, é trabalhar nisso antes de adormecer, ou trabalhar nisso antes de repousar, ou lançar isto para o inconsciente de uma forma adequada antes de iniciar um trabalho,
Porque aí se tem a garantia que em seguida se vai estar ocupado com outra coisa, então não se vai ficar mexendo naquilo em seguida. Se você sabe que daqui a pouco vai começar um trabalho absorvente, um trabalho que vai tomar toda a sua atenção, então antes de começar aquele trabalho, faça uma pausa, lance a pergunta que você quer fazer para o teu inconsciente. Porque aí aquele trabalho absorvente que vem em seguida é uma garantia que você não vai tirar aquilo do fundo e trazer de novo para a superfície. Ou se você faz isso antes de dormir, também, se você adormece sereno, você durante o sono provavelmente não vai cuidar disso. E provavelmente durante o próprio sono, das camadas mais profundas, pode vir a sugestão, pode vir a resposta. E isso pode ser impresso no nosso cérebro na manhã seguinte, no momento em que o corpo físico acorda de manhã, ou num outro dia. Então, o repouso físico, o sono, o trabalho intenso, toma outro sentido, porque eu passo a fazer todas essas coisas em função de um processo verdadeiro. Neste momento, eu me deito um pouco para o meu corpo físico repousar, em função de fazê-lo mais receptivo. Ou o meu corpo físico vai dormir e eu desejo um sono tranquilo e profundo para me tornar mais receptivo, para o meu corpo se tornar mais receptivo. E se existe essa intenção, se existe essa ética, digamos assim, a consciência deste corpo responde favoravelmente. Esta consciência responde e favorece um sono útil, um sono profundo, um sono construtivo, um sono reparador, que são coisas necessárias para o cérebro físico estar em condições de registrar essas coisas que vêm do interior, que vêm do interno, que vêm do íntimo. Agora, vamos ver essas considerações a respeito dos enganos que podem acontecer neste processo. Nós podemos ter uma convicção pessoal profunda de alguma coisa. E uma convicção pessoal pode não ser a verdade sobre nada. Uma convicção pessoal é algo que a gente construiu com muito amor durante muito tempo, que a gente não sabe quanto tempo nem há quantos séculos, e aquilo se transformou numa convicção. Então esta convicção se tornou profunda porque foi trabalhada durante muito tempo e criou raízes. E uma convicção não é uma intuição. Não é porque nós estamos convencidos completamente de uma coisa que aquilo tenha vindo do mundo intuitivo. Aquilo pode ter sido construído de fora para dentro e ter criado raízes ali em nós. Quando nós temos uma convicção de algo, nós provavelmente não estamos tranquilos. Nós pensamos que estamos tranquilos, mas não estamos. Nós não estamos tranquilos porque aquela convicção está presente e ela estando presente, falta realmente aquilo que é. Então, uma convicção nos deixa perturbados na realidade. Porque no fundo nós sabemos que aquela convicção nos mantém num ponto fixo, nos mantém num ponto de cristalização. E quando se diz que a intuição se faz sentir na calma interior, essa calma interior é uma ausência de convicções também. É uma ausência de tudo. É a gente treinar a ficar vazio de qualquer coisa. Se a gente tem a impressão de que teve uma resposta
de que veio uma ideia dos níveis profundos, um sintoma de que esta ideia é realmente intuitiva é que ela não traz nenhuma forma de excitação, ela não traz nenhuma forma de entusiasmo, nenhuma forma de felicidade humana, nada disso. Tudo isso são projeções da personalidade. Ela vem de uma maneira calma, serena e bem clara, sem provocar nenhuma reação. E ela vem de uma forma tão simples, e a gente recebe isso de forma tão simples que dá pela coisa só depois. A gente já está dentro da coisa, a coisa baixou, a coisa entrou na nossa consciência normal e foi tudo tão suave, tão calmo, tão sereno, tão sem interferências que o eu consciente nem percebeu, a personalidade nem percebeu. E muitas vezes ela se encontra já dentro da resposta, ela se encontra já dentro de um fato acontecendo. Ela se encontra já agindo. Quando vem o sentimento a respeito daquilo, a coisa já passou. E enquanto ela estava se tornando consciente, enquanto ela estava sendo recebida, a gente nota que nada se moveu, nada se mexeu. Então há pessoas que dizem, sabe, eu tive uma intuição, veja que maravilha. Isso não foi intuição, porque já provocou esta reação. Isso foi uma projeção de alguma coisa que ela esperava que fosse assim. O indivíduo que está buscando a intuição está se trabalhando ainda. Então, ele num momento de calma e de tranquilidade, ele recebe a intuição. Foi autêntica. Agora, depois que ele sai do alinhamento, ele volta a ter as suas reações normais. Então aí ele poderá se entusiasmar e tudo, mas aí ele já recebeu a intuição. A coisa já está feita. À medida que ele vai recebendo intuições e que ele vai experimentando esse estado de serenidade, ele vai também ficando nesse estado. Esse estado vai entrando pela vida dele adentro. Cada energia que entra do mundo intuitivo para o mundo consciente traz consigo uma série de bálsamos, traz luzes consigo, traz sabedoria, de forma que vai imbuindo o mundo consciente dessas coisas. E o indivíduo vai tendo cada vez menos reações, à medida que vai tendo intuições, que vai sendo intuitivo. Então, o nosso nível intuitivo, ele é perfeito e ele está sempre pronto a funcionar, ele está sempre pronto a se manifestar. O que não é perfeito ainda é o nosso mecanismo de receptividade. Então é disso que nós temos que cuidar, não é do nosso mundo intuitivo, porque lá no nosso nível intuitivo tudo já está perfeito, nós não temos que nos preocupar com nada lá. A nossa preocupação deve ser nos tornar receptivos, nos colocar em condições de que isso possa se manifestar. Ninguém necessita ter complexos de que não está pronto, de que não é perfeito, de que é imperfeito, de que é pecador. Não se trata disso, porque ninguém é pecador nesses níveis. Ninguém é imperfeito nesses níveis. Lá tudo está pronto. Trata-se apenas da gente se tornar receptivo a esses níveis. Então, tirar todas essas ideias da mente, de que é pecador, de que não está pronto, de que é imperfeito, tudo isso é supérfluo. Tudo isso foi criado através da nossa experiência humana. Tudo isso foi criado pela nossa vontade humana, por essa pseudo-criatividade que cria esses bloqueios todos. Porque nos nossos níveis superiores, nos nossos níveis intuitivos, nos nossos níveis espirituais, não existe nada disso. Então, como este é um campo no qual a gente não se sente ainda muito à vontade, porque
Na história da nossa mente, a história da nossa mente é uma história de conquistas mentais. A gente primeiro aprende a pensar, depois aprende a raciocinar, depois aprende a escolher. Toda essa história do amadurecimento da nossa mente. E então a gente não está muito habituado, a gente não está ainda treinado a funcionar nesses níveis superiores. Portanto, quando nós achamos que recebemos alguma ideia direta desses níveis, que nós acreditamos dentro dessas condições todas, de que foi uma intuição, se a gente está realmente sereno perante aquilo, se a gente se preparou bem, a gente fica diante dessa intuição ou desta coisa que chegou tranquilo e diz: eu vou recorrer àquelas fontes que me são familiares, que me são conhecidas, eu vou fazer confrontos. Isto é uma prova de grande tranquilidade, porque não está apegado àquilo que aconteceu, o que é muito importante também. Então, nós vamos tranquilamente, no princípio, recorrer àquelas fontes normais que a gente tinha de receber conhecimento. Vamos confrontar tranquilamente. E no confrontar, nós vamos treinar o desapego. Porque vamos que a gente vá confrontar e desminta aquilo que a gente pensou que fosse intuição. É um bom treino isso. É uma boa forma da gente se desapegar. E também nós podemos confrontar e receber outras comprovações de que a intuição era aquela mesma. E existem algumas formas da gente confrontar, da gente ir buscar uma confirmação para aquilo que a gente não conhece bem ainda, como é que funciona, num terreno onde a gente não está habituado a caminhar. Nós temos a inteligência, temos a razão, temos o discernimento, todas as coisas que nós treinamos. E que se a gente começa a colocar a inteligência, a razão, o discernimento em função de um fato destes, tudo isso, a inteligência, a razão, o discernimento, vão se sublimando com essas energias, no contato com essas energias. Então a gente vai trabalhando a inteligência, vai trabalhando a razão, vai trabalhando o discernimento, colocando essas faculdades em função de uma coisa tão válida, de uma coisa tão essencial para nós. É uma forma de amor por aquilo que a gente já adquiriu, por aquilo que a gente já incorporou. Se eu, através do meu caminho intelectual, me tornei um indivíduo inteligente, por que eu não hei de usar esta inteligência numa coisa dessas? Eu devo usá-la porque eu devo incluí-la numa coisa dessas, para sublimá-la, para não deixá-la ficar nesse nível de inteligência. E se eu desenvolvi a razão, se eu desenvolvi o discernimento, por que não usar isso? Por que dizer, não, eu agora sou um intuitivo, não quero saber de mais nada dessas coisas? Isso é orgulho. Isto é um orgulho. Coloca a serviço de uma coisa superior àquilo que foi desenvolvido até hoje. É uma forma de gratidão, uma forma de amor, de incluir as coisas umas dentro das outras, assim todas as outras vão crescendo. E também, se eu estou tranquilo, se eu não estou preocupado com nada, se eu não estou preocupado nem com a resposta, porque eu já sei que dentro de mim está tudo pronto, inútil me preocupar. Então eu posso confrontar aquilo com a minha experiência, por que não? Posso confrontar com a experiência de um outro, porque na minha experiência, na experiência de um outro, pode haver algum dado que venha enriquecer isto que eu consegui captar. Pode ser uma experiência que venha ilustrar isso, que venha acrescentar algo, que venha esclarecer, que venha ampliar.
Ou eu posso recorrer à experiência de uma outra pessoa. Se há uma outra pessoa que é mais prática nesse assunto, ou uma outra pessoa que está na mesma sintonia de meta, de interesse, por que não recorrer à experiência de uma outra pessoa? Ou por que também não valorizar a experiência de um que não está em sintonia? Através dele também pode vir um dado, pode vir uma confirmação ou não. Mas o segredo está em ficar completamente imparcial diante de tudo isso. Imparcial diante da própria experiência, imparcial diante da experiência do outro, imparcial perante a inteligência, a razão, imparcial perante tudo isso. Viver isso tudo num estado de neutralidade. E vejam que só fazer uma tentativa de realizar isso já se entrou numa calma e num estado de serenidade. Só tocar certos assuntos, a personalidade já se torna serena, a personalidade já relaxa. A personalidade é receptiva também, ela não é só relutante. Quando ela é colocada numa situação favorável, e quando a mente entra no processo, quando a mente concorda em entrar no processo, toda a personalidade entra num outro ritmo, o próprio emocional entra num outro ritmo. E não se cuidou dele diretamente. Um estado emocional qualquer, como possa ser essa tristeza, essa angústia, isso é um estado que se instalou no corpo emocional do indivíduo. Isso não é o indivíduo. Então, no momento em que o indivíduo percebe a presença de um estado emocional, ele olha para aquele estado emocional e diz: eu não sou isso aí. Isso é um estado que se instalou no meu corpo emocional neste momento, mas eu não sou isso. E se quiser fazer um trabalho psicológico neste momento, afirma o contrário. Diz: eu não sou isto, eu sou o contrário, e afirma uma qualidade oposta naquele momento. E fica visualizando a qualidade oposta até ela emergir. Uma angústia não pode ser intuição, uma angústia é um estado do corpo emocional, é um estado de nível emocional. E o nível intuitivo está muito mais acima do nível emocional. O nível intuitivo não produz nenhuma forma de angústia. E nenhuma forma de contentamento também. O nível intuitivo é um outro material. É um conhecimento direto das coisas, sem colocar na coisa nenhuma qualidade, nenhum julgamento. Então não pode trazer nem alegria nem tristeza. Porque é a coisa como exatamente é, naquele nível. Vê que buscar esse nível é muito importante, porque significa você ter uma energia de imparcialidade que lhe permite lidar com os outros convenientemente, que lhe permite deixar que os outros sejam como eles são, sem que você fique afetada por eles e sem que você interfira neles. Isso tem da maior importância. Então, se surge uma angústia, eu não sou isso. Isto é do meu emocional. Se surge um pensamento de crítica, eu não sou isso. Isto é da minha mente. É uma reação da minha mente. E se surge também uma dorzinha física lá na hora, isto não sou eu, isto é o meu corpo físico. Basta conscientizar que não é a tua essência aquilo, basta isso. No momento que isso for conscientizado, aquilo muda de valor já, muda de peso, já tem outro efeito. E cada vez que volta, se você nega que é você, aquilo volta cada vez menos.